Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula da nossa disciplina de incêndios 1. Nesta aula de hoje, como nós estamos chegando já no final, na reta final da nossa disciplina e do semestre, eu vou falar de forma bem geral as questões relacionadas às instalações dos extintores nas edificações. Nas últimas aulas, foi alvo de discussão e de elaboração, aí, do dimensionamento dos extintores nas edificações, né? A classe A, a classe B, certo? E aí a gente já faz um arremate final aqui nesta aula de hoje, falando de que as edificações elas têm, né, como eu já expliquei na última aula, a necessidade de ter pelo menos dois tipos de extintores, classe A e classe BC. Os extintores da classe A elas seguem aqueles critérios de dimensionamento, como foi visto na tabela 4 lá da NBR 12.693, assim como da classe B. Os extintores da classe C, não existe uma regra ou um método de dimensionamento. Por quê? Uma vez definido e calculados os extintores da classe B, eles servem também para atender a classe C, o pó químico, o gás carbônico, a não ser alguma particularidade. Então, o que nós podemos informar é que, uma vez dimensionada a classe A e a classe B, ele atende também a classe C, certo? Então, quanto aos critérios de dimensionamento já foram vistos, agora resta saber também aprimorar esses conceitos, atentar-se para a questão no desenho da planta, né, que vocês viram, a questão da identificação da simbologia dos equipamentos, então, e da identificação do equipamento. Então, aqui eu tenho um equipamento da classe A e da classe B, C, né? Então, você tem que dizer qual é a carga extintora, se é de água, 2A, se for BC ou ABC, né? Você vai ter que identificar aqui a capacidade extintora dele, se é 20B, se é BC, se é 40BC, certo? Então, isso é importante estar constando na planta, no desenho, além da simbologia adequada de acordo com essa simbologia da NBR 2693, certo? Então, isso são detalhes que vocês precisam aprimorar nos desenhos de vocês que já foram elaborados. Então, voltando para a aula de hoje, a identificação e instalação dos equipamentos ele se dá de duas formas. Ou através de suporte pendurado no aparelho, no pilar, ou através de um suporte de piso. Então, aqui eu vou trazer para vocês, mostrar aqui para vocês quais são os tipos de suporte. Esses aqui, a gente já está na apresentação, mas eu vou voltar aqui para mostrar para vocês a necessidade de vocês conhecerem os suportes e os tipos, né, mais adequados de instalação nas edificações. Então, esses são os suportes de parede. São metálicos de aço galvanizado, né, uma cantoneira em L. Aí tem que ter um cuidado, um macete, é que vai ter extintores mais robustos, ou seja, tem uma largura maior, certo? E outros de largura menor. Então, o pó químico, ele tem uma largura mais, dependendo do extintor, é uma largura maior. Então, para ele não ficar inclinado na parede, quando você colocar ele sobre esse suporte aqui, né, que tem esse pino aqui de sustentação, você vai ter que ver a posição melhor, porque essa cantoneira em L aqui tem um lado maior e um lado menor. Então, a depender da largura do extintor, você vai posicionar ele sempre adequadamente à largura do extintor. Então, veja que nesse suporte aqui, ó, essa largura é maior do que essa que está fixada na parede. Então, isso aqui é para comportar os cilindros que são mais gordinhos. Quando o cilindro, por exemplo, de água, que é mais fininho, ou de gás carbônico, que são fininhos, são mais compridos e finos, você inverte isso aqui, porque senão o extintor vai ficar capenga, ele vai ficar penso, certo? Os parafusos aqui são de 8 milímetros, com bucha de 8 milímetros, certo? Então, é adequado esse tipo de suporte aqui. Mas tem os suportes também de piso. Esses suportes de piso servem para ser instalados
em ambiente, quando você fez o dimensionamento, tinha que colocar no meio de uma sala, no meio de um galpão, e não tem parede para fazer a sustentação na parede. Então vocês colocam ele sobre o piso. Aí atentar-se para o detalhe. A altura do piso tem que ficar acima de 10 centímetros do piso. Não pode se instalar o extintor diretamente no piso. Tem que ter esses suportes metálicos aqui. E essa placa de sinalização ela tem que respeitar a mesma altura da placa que foi instalada na parede. Então existe a norma que estabelece que essa placa ela deve estar a 1,80 m do piso acabado, certo? Então a sinalização, a identificação dos extintores tem que ficar do piso acabado a 1,80 m. E o extintor ele tem que ficar posicionado. Se for na parede, ele vai variar de 10 centímetros do piso até 1,60 m. Então vou trazer aqui para vocês, voltar aqui para cá, pronto. Então aqui, ó, de 1 metro e de 10 centímetros, se for utilizar o suporte de piso, até 1,60 m. 1,60 m é onde vai estar o gatilho aqui, ou seja, a maçaneta de sustentação, e não a parte inferior do cilindro, não. 1,60 m vai medir até essa parte aqui onde vai estar o gatilho e, consequentemente, onde vai estar o suporte. Tem que ter uma sinalização aqui horizontal no piso de demarcação de área. Tem que ter 1 metro de centímetro, né? 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. E essa parte interna aqui, essa é vermelho. Se for o caso, pode ser somente a lista vermelha de 5 centímetros de largura, que tem as fitas adesivas. Mas se se tratar de galpões de áreas comerciais, indústria, você vai ter que ter essa borda amarelada, interna vermelha, a borda amarela, certo? Se for outro setor comercial, se for colégio, escola, farmácia, não precisa ter esse amarelo aqui, é somente você delimita essa área de 1 metro quadrado de vermelho, ou então somente a fita adesiva demarcando essa área. Para quê? Para que essa área não seja ocupada por objetos, outros materiais que vai impedir o acesso rápido a esse extintor. Então todo extintor deve ter essa área demarcada aqui na sua frente, para que impeça a colocação de algum material, algum objeto que venha a dificultar o acesso a ele. Se for instalado em coluna, né, aqui, ó, a sinalização, o extintor fica a 1,60 m, a placa a 1,80 m, certo? E a identificação do extintor de água, se for pó químico, a sinalização no piso, demarcando a área. Então, esses são os detalhes, certo? Então, aqui está 1,60 m do piso acabado e 1,80 m aqui a sinalização das placas. Esse é o extintor aberto, que tem as válvulas, né, de expulsão do material extintor. E aqui eu trouxe algumas fotos para vocês de alguns ambientes que eu visitei, né, e eu achei interessante estar registrando de tal forma que mostra, né, as irregularidades na instalação. Aqui temos uma sala onde está bem no cantinho, não tem nenhuma identificação aqui de extintor, a placa de extintor está aqui do lado. Não tem aqui, né, a demarcação no piso. Aqui, embora tenha a demarcação no piso, foi colocado um objeto aqui na frente do extintor, escondendo o extintor. Aqui outro extintor instalado na parede aqui, mas em volta é uma loja de produtos infantis, de presentes, tudo. Então veja que a situação de cada um aqui de irregular. Então, pessoal, aqui eu mostrei para vocês alguns detalhes de instalação, de localização, da distância e das sinalizações e alturas, né, de instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndio, no caso, os extintores. Então, fica aqui esta aula como uma espécie de mais complementar quanto à parte de projeto de extintores nas edificações. Até a próxima, muito obrigado.